Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver um probleminha envolvendo intervalos da reta e em que são pedidos para a gente alguns itens e nós iremos resolver aqui com vocês, tá? Dados os intervalos R, que vai de menos infinito até 1/2 aberto, o intervalo S, que é fechado no 3 e aberto no 1, e o intervalo T, né, que é o conjunto do x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. Represente graficamente os intervalos R, S e T, determine R união S união T e determine R interseção S interseção T. Para a gente resolver esse tipo de problema, nós precisamos seguir um raciocínio padrão, que eu chamo de raciocínio padrão. As três alternativas aqui do problema já nos dão um direcionamento para resolver até a letra C. Então, o primeiro passo é representar cada um desses intervalos graficamente, certo? Eu vou representar aqui o intervalo R, então eu vou desenhar uma linha representando a reta. E observe que o conjunto R, o intervalo R, ele vem de menos infinito até 1/2. Então, eu escolho um determinado local dessa reta que eu desenhei e coloco uma bolinha aberta. Por quê? Porque o meu intervalo ele é aberto no 1/2. Então, essa bolinha aberta vai representar 1/2. Como o R vem de menos infinito até 1/2, eu vou pintar, né? Posso fazer ondinhas assim, do começo da representação da reta até a bolinha que marca 1/2. Lembrando que eu não coloquei a bolinha fechada porque o meu intervalo aqui é aberto. E esse aqui é o meu conjunto R. E eu vou proceder da mesma maneira com o conjunto S e o conjunto T. Ok? No caso de S, ele é fechado em -3 e aberto em 1. Como eu coloquei 1/2 aqui nesta posição, o número -3 na representação do S vai ter que ficar à minha esquerda, porque -3 está à esquerda de 1/2. Inclusive, 1/2 é um número positivo. Então, eu posso colocar o -3 aproximadamente aqui, por exemplo. E, dessa forma, eu coloco a bolinha do -3. Só que a bolinha do -3 vai ser fechada, porque o intervalo é fechado em -3. E ele segue até o número 1. Então, como o 1 é maior do que o meio, porque 1/2 é metade de 1. Então, eu vou colocar a minha bolinha aberta aqui. E pinto do -3 até o número 1. Ok? Por fim, eu vou desenhar a representação gráfica do conjunto T. O T são todos os números reais que são maiores ou iguais a -1. Eu posso representar esse intervalo da seguinte maneira. Ele começa no -1, e como ele é maior ou igual, o meu intervalo vai ser fechado no -1. E ele vai pegar todos os números maiores do que -1. Então, a gente representa isso dizendo que ele começa em -1, é fechado em -1 e segue até mais infinito. Como a gente está com o símbolo de infinito, nós deixamos o colchete aberto. Então, vamos representar esse conjunto T dessa maneira. Como o -1 está à direita de -3, à minha direita, eu vou representá-lo aproximadamente nessa região. Eu não posso colocar ele aqui, né, nessa
linha aqui do meio, muito menos do 1. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a ordem dos números na reta. Então, eu preciso colocar o menos 1 aqui, mais ou menos nessa região. Certo? Então, eu vou colocar ele fechado aqui no menos 1. E, como ele vai de menos 1 a mais infinito, eu faço as ondinhas aqui até o final da minha representação. E aí nós concluímos a letra A. No caso da letra B, para determinar R união S união T, como eu vou fazer? Eu vou desenhar uma nova reta aqui, que vai representar o meu R união S união T. Ok? E qual é a ideia? Você vai incluir todos os números que estão em R, em S e T. Você vai pegar todos os elementos desses três conjuntos. É isso que nos dá a ideia de união. Ok? Então, para simplificar essa construção, geralmente a gente faz... Não vai ser tão necessário aqui, mas no próximo item será. Onde eu coloquei bolinha, eu vou descer aqui até a minha reta, ok? A reta verde. Essas bolinhas são os pontos em que a gente tem que tomar cuidado. Se neste pedaço aqui, nesse pedaço aqui, entre esses tracejados, houver alguma parte pintada, então essa parte pintada vai fazer parte da união. Então, desse pedaço aqui do início da representação até a bolinha do menos 3, perceba que o conjunto R está contemplado nesse pedacinho de reta. Então, a gente vai pintar. Observe que o menos 3 está também no conjunto R e no conjunto S. Então, a gente, não é necessário, mas eu posso até pintar aqui a bolinha do 3 e ele está na união, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui do menos 3 até o menos 1, perceba que este pedaço está aqui no conjunto S e está no conjunto R. Então, ele faz parte da união. Ok? E assim eu procedo e percebo que toda a minha reta faz parte da união. Por quê? Porque em pelo menos um desses três conjuntos, os elementos que fazem parte dessa parte da reta estão presentes nesses intervalos. Então, a união de R, S e T, na verdade, é a própria reta dos números que representa os números reais. Ou eu posso representar como indo de menos infinito a mais infinito. Ok? E finalmente nós vamos representar aqui R interseção S interseção T. Neste caso, a gente desce aqui com o tracejado dessas bolinhas e a gente tem que ter um pouco de cuidado, tá certo? Por quê? Por quê? Porque em algumas situações o número que está representado pela bolinha ele está em dois conjuntos e não está não está no outro. Então, nós só iremos pintar aqui os números ou os pedaços de reta que estiverem nos três conjuntos. Então, vamos observar. Aqui, de menos infinito até menos 3. Esse intervalinho aqui está em R, porém não está nem em S, nem em T. Então, nós não vamos pintar. O menos 3 está em R, porque ele está pintado aqui, está implícito isso. Está em menos 3, mas não está em T. Então, nós não podemos concluir que ele está na interseção. Ele não está na interseção. Se nós pegarmos aqui do menos 3, aqui faltou um menos. Se eu pegar aqui do menos 3 até o número menos 1,
De menos 3 a menos 1, eu tenho aqui esse pedaço no conjunto R. Tenho também no S, porém não tenho em T. Só que o que acontece com o menos 1? O menos 1 está aqui, também está aqui pintado e está aqui. Portanto, ele faz parte da interseção. Ele está aqui. Prosseguindo, de menos 1 a 1 meio, todos os números entre menos 1 e 1 meio estão em R, estão em S e também estão em T. Porém, o 1 meio não está na interseção, porque em R, o meio é aberto, apesar dele estar em S e em T. Então, como é que a gente representa? Nós colocamos a bolinha aberta aqui em 1 meio e nós iremos pintar o pedacinho de reta que está entre menos 1 e 1 meio. E 1 meio não ficará pintado porque ele não faz parte do intervalo R. Perceba que nós estamos chegando ao final da representação. Vamos observar agora de 1 meio até 1. De 1 meio até 1, na verdade, acima de 1 meio, nós não temos mais elementos do intervalo R. Mas nós temos aqui de 1 meio até 1 no conjunto R, os elementos que estão entre esses dois valores. E o conjunto T também possui esses valores. Ou seja, como no conjunto R nós não temos esse pedaço de reta, ele não está, esse pedacinho aqui não está na interseção. Tá? E o mesmo acontece com o pedaço de reta que vai de 1 até o final da nossa representação. Né? Não está no conjunto R, também não está no conjunto R, no conjunto S, porém está em T. Mas para ser da interseção tem que estar nos três conjuntos. Portanto, a minha interseção é o conjunto, o intervalo que é fechado em menos 1 e que vai até 1 meio, só que aberto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.